Olá, seja muito bem-vindo ao Bate-Papo com a Sônia Jordão. Esse podcast que é voltado a ajudar profissionais e empresas a serem melhores. Hoje eu tenho a felicidade de ter comigo dois grandes amigos, duas pessoas muito especiais, o Osmar e o Darcy. Amigos queridos de um bom tempo. E me conta aí, Darcy, o que você quer começar deixando uma mensagem? Tema, gente, que nós vamos falar hoje, vocês vão sentir ao longo do podcast. Mas, Darcy, qual mensagem que você quer deixar para nossa audiência, né? Para ajudar esse pessoal a ser melhor de alguma maneira. Ô, Sônia, eu vou pegar a minha raiz de qualidade, né? E eu vou lembrar aqui o nosso famoso PDCA, né? E vou pegar só o P. Só o P. Só o P. Tá bom. Né? Por hora aqui. Por quê, né? Eu acho que planejamento é a raiz de sucesso, né? Se você quiser ter um bom diferencial nos seus resultados, você tem que planejar, saber o que você quer. Aonde você quer chegar, como você quer chegar, por que você quer chegar. Então, o planejamento é uma raiz super importante para se obter um grande sucesso. Na vida, tanto para as pessoas como para as empresas, quem não planeja, quem tem muito menos chance de dar certo e chegar lá, né? Planejar tem muito mais chance de dar certo. Com certeza. Pelo menos, às vezes as pessoas, né, as empresas que a gente anda, falam assim, mas as coisas mudam tanto, né? Fala assim, ótimo, mas se mudar, você muda o planejamento, mas hoje você tem que saber para onde você está indo. É verdade. Onde eu estou, para onde eu vou. Vem aqui de Minas Gerais. Bem isso aí mesmo. Vem aqui. E Osmar, e você, o que você quer começar deixando de mensagem para a nossa audiência aí? Excelente, Sônia. Obrigado pelo convite. Prazer, Darcy, estar aqui com você também e a todos vocês. Complementando até a fala do Darcy, Sônia, eu acredito o seguinte, e reforço isso em toda oportunidade que eu tenho. Resultados não acontecem por acaso. É preciso, sim, qualidade no planejamento, mas principalmente competência para executar aquilo que foi planejado. É muito comum a gente identificar ou se deparar com planejamentos que foram feitos com muita qualidade, com muita seriedade, com detalhamento. Na prática, aquilo que foi planejado não se traduz em resultados, porque a execução não aconteceu como deveria. Ou seja, o planejamento aconteceu, mas não houve competência para executar. E aí vem um ponto, qual é a importância do gestor, do empresário, qual é a sua participação para poder executar aquilo que está no planejamento. Aí o PDCA, né? O P, que planejou, mas na hora de fazer, Dudu, né? De fazer, não fez direito. Aí na hora que você vai checar, do cheque do C, vai checar, vai ver o quê? Que o Du não está de acordo com o P. Aí o que você tem que fazer, Darcy? Eu ia até falar o seguinte, Sônia, né? Que a gente coloca muito aqui, né? Que o PDCA no Brasil, ele é P minúsculo, D maiúsculo, C maiúsculo e A minúsculo. Ah, meu Deus do céu. A gente planeja pouco, sai fazendo, aliás, a gente não quer planejar, quer ter planejamento, quer ter fazejamento, né? Vamos fazer para nós ver o que dá, né? Aí controla, até de uma certa forma controla, vê que está errado, mas não sabe como é que conserta, né? Como é que toma as ações para isso, né? Então, assim, nós somos muito de fazer e até temos um bom controle, né? Mas na hora de analisar lições aprendidas e fazer correções de rota, eu creio que a gente ainda peca um pouco muito nisso. Ou seja, planejamento, né? Pouco planejamento, e quando as coisas vão errado, tem uma dificuldade de saber correções de rumo. Né? É muito interessante, né? Porque a gente sabe que lá fora, eu vi alguma coisa que acho que na Alemanha, não sei se foi na Alemanha ou na China, que teve uma ponte, não sei lá o que eles gastaram não sei quantos anos para planejar e depois com menos de um ano executaram. E foram fazer mais ou menos parecido aqui no Brasil, foi exatamente o tempo que gastaram para planejar, eles gastaram para executar, porque não tinha planejado, foi o contrário. É mais ou menos por aí, né? Mas isso da vida, né? As pessoas não planejam o seu dia a dia, não planejam o que vai gastar. Vocês que mexem trabalham nessa área financeira,
Acontecem umas coisas assim nas empresas também, nas pessoas? Como é que é isso, Osmar? Acontece, Sônia, mas a grande oportunidade, a gente está falando aqui de como o empresário ou o gestor ou qualquer integrante da equipe pode ter um papel fundamental no alcance dos resultados. É entender qual é o cenário, qual é o ambiente que ele está envolvido. Em algum momento ele planejou, ele participou da equipe que fez o planejamento. Em outro momento não, o planejamento foi feito, mas ele não participou. Mas qual o papel dele nessa execução? E aí está uma grande oportunidade para qualquer que seja o seu papel dentro de uma organização. Ou o empresário, ou o diretor, o gestor, ou até mesmo alguém que está numa carreira, um colaborador que está em fase inicial dentro daquela organização, mas que quer crescer. Se ele tiver a visão de que ele é uma parte integrante daquele processo, que o resultado futuro desejado vai acontecer também com o envolvimento e participação dele, é uma grande oportunidade para que ele possa identificar e aproveitá-la. Que legal. Eu já falei num podcast aqui que não existe empresa nota 10 com funcionário nota 5. Né? Exatamente. É sério. Exato, E também teve um outro podcast que nós falamos alguma coisa de sucessão, e nós estávamos falando de você, a oportunidade de você suceder, não somente sucessão empresarial, mas suceder o... Mas não importa se você está cuidando da sucessão familiar ou da sucessão de alguém, de um cargo de chefia, por exemplo. A pessoa vai tirar férias, você vai ocupar o cargo dele, porque você tem que formar sucessor, né? E também, se a pessoa, para ela ser promovida, precisa de alguém para substituir. Então, você que é uma pessoa que cuida, de que fica atento a esses detalhes do planejamento, tanto o gestor, os empresários têm que estar atento a isso, a planejar a sucessão, planejamento é para tudo quanto há, né? Uhum. Que coisa legal, entramos num tema fantástico, esse planejamento é um tema que eu adoro. E a gente que trabalha na área de qualidade, né? Eu não sei a versão mais nova quantas vezes tem, mas na versão anterior, na 2008, da ISO 9001, Darcy talvez saiba, tinha 37 vezes a palavra plan ou planejar. Uhum. Nessa versão nova, acho que aumentou. Sim, não, tem até um item para isso, né? Direcionamento estratégico, né? 4.1 da norma, né? Então, justamente para que a empresa tenha essa consciência estratégica, né? E complementando ali, que o Osmar falou muito bem, né? Eu falo assim para as pessoas, né, por exemplo, que atuam de qualquer forma, ou como gestores ou consultores, eu acho que quando você entra numa empresa e você sai, você tem que deixar ela melhor do que você encontrou. Né? Ou seja, o que você fez, o legado que você deixou dentro da empresa, você tem que ter coisa para contar. Quando eu entrei era assim, era ruim, mas agora eu saí e está assim melhor. Né? Então, esse envolvimento, esse trabalho, né, que você está falando ali do pessoal, né, da mão de obra está envolvido, o Osmar falou que pessoas estão sabendo onde tem que chegar, o que tem que fazer, eu acho que passa muito por isso. Né? Então, como é que você consegue chegar a isso? Planejando, estruturando, sabendo o que fazer, né? Ter consciência, até quando as coisas dão errado, né? Que a gente fala lá que são os riscos, né, corporativos, quando as coisas dão errado, e aí, eu corro para onde? Né? O que eu tenho que fazer nessa situação? Então, isso vai moldando o gestor. Né? Para ser um gestor, eu costumo usar muito aí, né, em aulas, palestras, esse é um gestor reativo para um proativo. O que é o reativo? Deixa dar problema, a gente vê o que faz. Deixa a vida levar, né? Deixa a vida me levar, né? Aí deu problema, bom, vamos sentar agora e ver. O proativo não. Né? O proativo senta antes e conversa para ver o que pode dar de errado. Né? E aí, em cima disso, ele molda as ações dele. É interessante, né? Na área financeira, esse negócio é bem complicado, que as pessoas costumam não planejar o fluxo de caixa, né? O tal do fluxo de caixa. O fluxo de caixa não deixa de ser o tal de planejamento. A gestão financeira tem uma série de metodologias, de ferramentas que devem ser utilizadas, mas ainda tocando nesse ponto do planejamento, porque aí a gestão financeira vai estar lá dentro do planejamento, a gente está falando aqui dentro dessa temática, e legal da gente destacar a importância do planejamento estratégico, que não perdeu a sua eficácia, não perdeu a sua importância. Pelo contrário, aumentou. Pelo contrário, aumentou, mas muitas vezes, por a gente estar em contato com metodologias das chamadas metodologias ágeis, que vêm com velocidade, com menor esforço,
você conseguir testar, validar uma possível ideia, uma hipótese. São muito interessantes essas metodologias. É importante que o gestor, que o empresário domine todas essas ferramentas, metodologias, mas elas não entram em conflito em momento algum com a gestão tradicional, com o planejamento estratégico. Não entra mesmo. Elas se complementam. Então, o planejamento estratégico, em algum momento, que pode ser algo a ser feito mais a médio prazo, com um espaço de tempo mais dilatado, onde envolve o levantamento de várias informações, e aí a gestão financeira está lá dentro, que tem que dar fundamentação, indicadores para você nortear. Porque por que você vai fazer um planejamento do seu negócio? Eu tenho um estado futuro que eu quero alcançar, mas eu preciso gerar resultado. Eu tenho que gerar resultado econômico, tem que ser lucro. Minha operação tem que gerar lucro para que este lucro remunere o meu patrimônio ou o meu investimento de forma atrativa. Caso contrário, não faz sentido ter uma organização, ter uma empresa, ter um negócio. É verdade. Então, todas essas ferramentas, metodologias, elas vão ser trabalhadas para que a gente entenda como que elas podem contribuir para que, mais uma vez, esse estado futuro desejado da organização, que está lá nos nossos fundamentos, minha visão de futuro desejada, e olha como é que isso está em moda, né? Olha que interessante. Se a gente pergunta para as nossas equipes, para aquelas que têm planejamento estratégico, mas olha que dado interessante, Sônia e Darcy. Se a gente perguntar para as nossas equipes, para a base, para o pessoal da operação, qual é o entendimento que eles têm sobre a visão de futuro do negócio, ou da sua missão, dos seus valores, nós vamos ter cerca de 5% que vão entender e compreender aquilo que está colocado lá. Você já pensou? Na empresa, 5%? Olha o desperdício que a gente tem de esforço. Planejamento foi feito, fundamentos muito bem definidos, mas quem está lá na ponta, quem está na execução, não está sabendo do que se trata. E aí acaba por concluir que o planejamento estratégico é algo que perdeu a sua validade. Muito pelo contrário. Nossa. O que vocês acham disso? É interessante, você falando aí, eu fui lembrando de uma coisa. Não tão... O Stephen Covey, quando fala de gerenciamento de tempo, não sei se vocês lembram da matriz, importante e urgente, né? O que faz? Não cuida do importante, o planejamento é o importante. E depois vai ter que apagar incêndio lá na frente. Vai ter um monte de urgências por culpa disso. Porque, e o planejamento estratégico, o que é o planejamento estratégico? É planejar estrategicamente, é pensar e botar as direções, a alta direção, os donos da empresa, quem são os gestores, a alta direção ali, vai direcionar o caminho, né? Porque cada pessoa é que vai seguir de acordo. Você trabalha numa empresa, tem uma direção, depende do onde ele quer chegar, né? E tudo esse planejamento é base, gente. Planejamento é a coisa mais importante que eu vejo. Darcy. Ô, Sônia Osmar, eu vou contar um caso. Posso contar um caso? Claro que pode. Estou em Minas, né? Dá licença, né? Por favor. Eu estava uma vez conversando com um empresário, né? E eu fiz a seguinte pergunta para ele. Onde é que você quer estar daqui 5 anos? Isso deu um susto nele, né? Porque ele deu uma parada, assim, ficou olhando. 5 anos? 5 anos. 5 anos. Tá perto, tá ali, né? Tá ali, tá logo ali. Ele parou um pouquinho, olhou, de repente olhou para mim, pescando. Eu falei assim, olha, quer dizer, daqui a 5 anos você quer estar pescando. Eu falei assim, olha, bacana, é um belo objetivo, né? É um belo objetivo, mas como é que você vai construir isso durante os 5 anos? Para poder ir pescar. E a sua empresa, você vai deixar onde, né? Porque você vai pescar, você vai deixar onde, né? Bom, você vai fazer uma sucessão familiar, você vai colocar alguém para colocar aqui, tomar conta, né? Alguém parente, você vai vender, o que você vai fazer? Né? Porque a qualidade desse seu planejamento também vai interferir na qualidade da sua pesca, né? Porque, né, se você planejar mal, de repente você vai pescar no riozinho aqui do lado, né? Se você planejar bem, você vai pescar no Caribe, né? Então, ou seja, depende muito do nível que você vai planejar. Ótimo, se você quer em 5 anos não estar trabalhando mais, bacana, você tem uma estrada de 5 anos para construir. E o primeiro, né? Primeiro passo você dá agora. O primeiro passo tem que fazer agora, para daqui 5 anos você construir o seu objetivo. Né? Então, por isso que
A construção, isso que o Osmar está falando, planejamento, saber o que você quer, onde você quer chegar, o que você precisa fazer, é fundamental para as empresas, né? É muito legal, né? Porque, como se diz, né? Você chegar no alto da escada, você tem que subir o primeiro degrau. Sim. Não tem jeito, tem que ser degrau por degrau. Quando muito, você vai de 2 em 2 degraus. Dois. E olha lá, dá um estiramentozinho, dá uma machucada, Pois tem que é, botar um, né? Então, E é importante destacar, não existe mais espaço para amadorismo em gestão. Não. O mercado, o mundo está em constante transformação, como sempre esteve, só que cada vez numa velocidade Muito mais alto. muito mais alta. Se você não antecipar, não avaliar o seu negócio, o seu mercado, o seu segmento, você pode ser engolido pelas transformações que vão acontecer. É verdade, pela concorrência, pelas transformações, seu e próprio negócio pode E acabar, né? tecnologia, né? Tecnologia. Tecnologia evolui Nossa. rapidamente. Que era novidade, inovação no início do ano, no outro ano já passou, mais, já tem outro. É mudança, é coisa que vem desde a época dos gregos, né? Mas a velocidade delas é algo assim que está assustadoramente acelerada, um negócio, numa forma que é difícil de prever o que vem por E essa aí. observação, né, Sônia e Darcy, é muito interessante, porque é o gestor ou o empresário, o diretor, pensando sobre o futuro do seu negócio. E a sua equipe operacional, seus supervisores, seus gerentes, o que vai acontecer com esse negócio? Como é que está o meu posicionamento, a minha empregabilidade? Claro. Como é que eu vou estar no mercado daqui 5, daqui 10 anos? Será que aquela função que eu exerço hoje, ela vai continuar existindo? Vai reduzir sua importância? Qual é a tendência de remuneração dessa profissão que eu tenho? Então, eu olho, um negócio, quando começa a ser ameaçado, ele vai impactar todo mundo que está aqui com a gente envolvido nesse bate-papo. Não só todo não é? mundo, não, porque existe um estudo que numa empresa, no mínimo 3 por 1. 3 pessoas para cada uma pessoa é envolvida no negócio. Então, se uma empresa tem 100 funcionários, tem no mínimo 300 pessoas que dependem daquele negócio. No mínimo. Porque até se a pessoa fala, mas eu sou solteira, só eu não sou. Não, mas se você não tiver emprego, se você não tiver, seu pai vai ter que te sustentar, alguém vai ter que te sustentar, né? Sim. Então, diz que é por aí. Então, o negócio, quando você. Aliás, eu falo, né? Contrato, a empresa, quando abre, tem um contrato social. O contrato social, o nome já diz. Contrato social, você tem que cuidar da sociedade, tem que pensar nisso, porque existe uma influência, você tem que trabalhar. Então, cada colaborador tem que saber que na empresa ele é responsável de alguma maneira para que o negócio dar certo. Se der errado, ele está prejudicando todo mundo. Os colegas também, não é só o patrão. Tem muita gente que é sacana, né? Eu vou falar logo a palavra aqui, que para mim é sacanagem, a pessoa não cuidar, porque eu já falei num outro podcast, eu acho muito interessante que lucratividade está para a empresa, assim como o oxigênio está para as pessoas. Nós não vivemos para respirar, mas não vivemos sem respirar. As empresas não vivem para ter lucro, mas não vivem sem ter lucro. E cada colaborador, ele é responsável por isso. Ele é responsável por melhorar a lucratividade do negócio. E quando você faz o planejamento, você está pensando nisso tudo. E você tem que pensar nos riscos também que isso pode ocorrer. E pensar em ações preventivas. Quando você pensa num risco, né? Você pensa, existe o risco daquele... Olha só. Existe o risco do gestor, do gerente ir embora. O que eu vou fazer para, se isso acontecer? Eu tenho que pensar nisso antes. Não é por aí, Darcy? Com certeza. Ô, Sônia, e até aproveitando teu jeito de falar, né? Eu vou falar assim, a empresa, muitas vezes, né, como estratégia, ela pode ficar com prejuízo durante um tempo. Mas ela tem um porquê por trás disso, né? Mas ela não pode atuar com prejuízo sem saber. É detalhe Né? isso. Então, por isso que o importante é realmente ter esse planejamento, saber o que você quer, saber qual é a trilha que você está tomando, embora você possa fazer algumas correções de curto prazo, mas no médio e longo prazo você sabe onde é que você quer chegar.
E aproveitar, né, aquilo que a gente fala, tem que aproveitar o recurso, a empresa é um corpo, né? E a gente fala muito financeiro, né? Às vezes a gente fala assim muito lá quando a gente vem com perguntas da área financeira. Pô, e aí, como é que eu resolvo a sua empresa? Olha, é meio complicado, né, Osmar? Depois o Osmar fala a visão dele aí também, mas como é que resolve sua empresa? Eu falei assim, porque o financeiro é a reta final, né? Uhum. Quando você É faz o resultado. um demonstrativo de resultado, quando você faz seu fluxo de caixa, eu estou só mostrando para o empresário as decisões que ele tomou em vendas, as decisões que ele tomou no marketing, as decisões que ele tomou na logística, e ali vai desembocar tudo ali no resultado final. Ó, Vendeu com foi bom prejuízo. ou não foi bom, né? Quer dizer, as decisões foram boas ou não foram boas, né? Então, por isso que se ele não sabe o que faz, né, e vê resultado ruim, não dá para dizer assim, meu resultado está ruim, não sei por quê. Não, sabe sim. Né? Porque falta, né, gestão, falta gestão na venda, falta gestão no produto, falta gestão nas pessoas, e por aí vai. É muito legal, né? Porque eles acham simplesmente que tem que vender, não vê que tem que vender com lucratividade, não é simplesmente vender. Sônia, uma frase que eu também repito e falo toda vez que eu tenho oportunidade. Faturamento é métrica de vaidade. É de vaidade, é? Quanto que você está vendendo? Faturamento é um indicador importante, mas ele sem gerar lucro que remunera investimento, patrimônio, não adianta nada. Então, em alguns casos, você tem atuações onde o faturamento até cai naquela empresa, mas a margem sobe, o lucro aparece, remunera o capital investido. Não significa que eu tenho que vender cada vez mais para poder alcançar meu estado futuro desejado, Às vezes não. para gerar o lucro necessário. Às vezes não. E aí começa o ponto. O que eu tenho de diferencial? Qual é a proposta de valor do meu negócio que faz com que o mercado que eu identifiquei como sendo potencial para ser trabalhado opte pela minha oferta? Porque se ele não optar pela minha oferta e estiver disposto a pagar o preço que eu Vale o defini valor, como sendo né? estratégico, não faz sentido. faz E eu, dentro da perspectiva da gestão econômico-financeira, eu não gosto nem de ter o receio de admitir que nós fazemos o que fazemos em uma atividade empresarial para buscar, sim, o lucro. Só que não é o lucro pelo lucro. A nossa empresa, a nossa organização precisa ter valores. Se esses valores não forem seguidos, não vale tudo pelo lucro. Eles vão nos nortear. A razão da nossa existência. Olha o planejamento, mais uma vez, juntamente com a gestão financeira. Que legal, né? Não é? E a partir do momento que eu entendo, então, eu vou buscar o lucro, mas não vale tudo pelo lucro. Eu vou gerar transformação. Eu vou gerar valor para aquele mercado que me entendeu, me identificou como uma possibilidade de solução para resolver o problema que ele tem. Ótimo. O dia que isso acontece, as relações começam a acontecer e o negócio tem uma grande possibilidade de expandir, de se sustentar. Mas é legal da gente voltar. Faturamento por si só é um indicador muito importante, mas o faturamento não nos leva ao resultado. E aí eu tenho vários indicadores e basicamente... É o lucro a qualquer custo. Lucro a qualquer custo Né? não faz sentido. Então, Sônia, aquela história. Quando você pega, né, a gente fala planejamento, dá para você ver qual a importância, né? Eu já tive essa pergunta, né? Olha, planejamento é importante para a qualidade? Porque está na norma, né? Se for um item que a norma, né, colocou, chamou a atenção, ela é importante para a qualidade? Eu falei assim, olha, eu vou inverter essa pergunta um pouco, né? Quer dizer, na verdade, a qualidade é importante para o planejamento, né? Porque a qualidade é um dos aspectos que você olha a sua empresa, né? E as normas não podem deixar de dizer, olha, primeiramente, olhe seu planejamento, tenha um planejamento, e depois olhe qual é a função da qualidade para atingir esses objetivos. É verdade. Né? Então, por isso que o planejar, né, por exemplo, você vê ele em várias áreas. Se você pegar, né, como eu falei, a empresa é um corpo. Né? Então, você tem o marketing, você tem venda, você tem a logística, você tem o financeiro, você tem o RH. Uma vez eu estava conversando com o empresário Tem a falando produção. o empresário, ou o comércio, né, em geral, a venda ali né, do produto, e aí o serviço, né, ou a prestação de serviço. E eu estava conversando com o empresário e ele falou assim, não, eu quero uma empresa extremamente inovadora, né? Que a minha empresa eu quero assim, pessoas que fiquem incomodados com o dia a dia, querem sempre trazer coisas novas. Eu falei, pô, que bacana isso é muito bacana, né? Eu falei assim, no recrutamento você seleciona pessoas assim, você busca pessoas assim? Ele olhou para mim assim e falou assim, ué, não.
Como Em assim? primeiro lugar, como é que você vai ter essas pessoas? Assim? Como é que você, né, coloca, né, uma ideia, uma filosofia para sua empresa e você não começa lá no recrutamento já passando para essa pessoa o que é a empresa, o que você espera dela. E aquela pessoa que não tem esse perfil, não é que ela é ruim, né? Não é questão de ser ruim ou boa, é questão que ela não está alinhada com o que você quer. Assim, tem quantos anos você trabalha com planejamento e pensando com essa filosofia que você mexe com? Ô, Sônia, eu vou usar uma estratégia que me ensinaram há algum tempo, assim, mais de 15 anos, né? Porque Ah, tá bom. que a gente fala o tempo, a gente Tá entrega bom, mais de muito. 15 anos, tá bom. Ô Osmar, tem quanto tempo que você trabalha com essa linha aí? Não sei de se a planejamento? estratégia agora, depois que o Darcy falou que tem uma, é certo ou não, mas eu já estou há 25 anos nesse mercado. Não sei se agora isso foi uma estratégia boa ou não. Mas o fato, independentemente do tempo que a gente está citando, né, Sônia, aí você tem toda a sua experiência também, é que a gente já viveu diversas situações em determinados períodos com as características completamente ou mais variadas possíveis. Momentos de euforia, momentos de recessão, como é que se posiciona, negócios que se fortaleceram, negócios que foram abalados, negócios que quebram com uma velocidade muito, muito grande. E dentro de todo esse contexto que a gente está falando, olha a importância dessa conscientização. A gente está falando que o planejamento precisa acontecer. Mas e aí, empresário, gestor, diretor, gerente, supervisor, como que eu tiro, então, desse discurso de entender a importância do planejamento e, na prática, a minha empresa, a minha organização, como que ela começa a ter planejamento? O que a gente poderia pensar ou sugerir ou recomendar? Onde é que começa, né? Eu preciso dominar a metodologia. Eu preciso estudar, mas principalmente o conhecimento, ele deve ser buscado, mas ele só vai gerar resultado se ele for implementado. Não adianta pensar sem fazer, né? O PDCA, tem Sim. que planejar, mas tem que fazer. E não adianta, né, Sônia, aquela história, você vai e pega a sua equipe, reúne num hotel fazenda, Aham. leva todo mundo para lá, fica sábado e domingo discutindo sobre futuro, o que fazer, a empresa, né? Onde queremos chegar, o que queremos ser, aquela coisa da missão, visão, os seus valores. E aí, de repente, a empresa produz um material lá fantástico, né? Porque acaba produzindo, né? Porque você conseguiu focar, né? Colocar todo mundo ali canalizado ali com o tema e produz um bom material, coloca numa publicação ali chamada Planejamento Estratégico 2024. Encadernamento lindo, né? Lindo, fantástico. Faz entrega para cada gestor, para cada gerente. E aí você vai só olhar aquilo de novo em janeiro de 2025. Ah, mais um detalhe. Não tem, tudo você tem que fazer o acompanhamento, né? Tudo, E mudar, ainda mais quando a gente estava falando nessa velocidade que está o mundo, você pode deixar para olhar só daqui a um ano de jeito nenhum. E quantas correções de rota você vai ter que fazer durante esse ano, né? Mas isso é um desafio. É um desafio para todas as organizações, de qualquer porte. Planejamento com qualidade, competência na execução. Isso é fato. E a gente tem uma tendência a continuar fazendo aquilo que sempre fez. Então eu fui para lá, fiz o planejamento naqueles 2, 3 dias. Semana seguinte, volta tudo ao estado normal como estava acontecendo. Como é que a gente muda essa referência ou essa tendência de voltar a fazer aquilo que a gente sempre fez? Tem que começar de cima. Tem que começar do empresário, do diretor, do gestor, de cobrar e valorizar aqueles colaboradores que estiverem envolvidos e quiserem contribuir para a execução daquilo que foi planejado. Pois é. Isso é um grande desafio, Sônia. Aí você tem o objetivo, que é o que você quer alcançar, né? Começa com o verbo no infinitivo. Objetivo, aumentar o faturamento, crescer, não sei o quê, diminuir o retrabalho, expandir, sei lá o quê. Você tem um objetivo. Se você não colocar a meta, não vai adiantar nada. Tem que quantificar. Eu quero aumentar o faturamento, mas em quantos por cento? Sim. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar te leva a lugar nenhum. Você tem que saber onde você quer chegar direitinho e traçar, porque você quer chegar a isso no final do ano. Mas o que você vai fazer mês a mês para isso? Você tem que estratificar, dividir aquilo para que o pessoal consiga fazer. Mas depois você tem que acompanhar. Gente, o que eu vejo de empresa que tem indicador,
que cria um indicador, mas que não acompanha. É terrível, né? Vocês têm experiência disso aí? E olha a importância da gestão pela qualidade, porque como quem está nos assistindo agora fala, tá bom, eu tenho que acompanhar, mas como é que eu acompanho? Então existem as ferramentas. Se eu faço um plano de ação, eu vou acompanhar o plano de ação, eu vou divulgar esse plano de ação, eu vou utilizar a ferramenta do acompanhamento do plano de ação para saber exatamente aquilo que foi planejado, se na prática está acontecendo. Meta é definida para ser batida, mas nem toda meta vai ser batida. Ela E o pode que ser batida daí um tempão, né? ou, de repente, ela não vai ser batida, porque, de repente, eu não mensurei, não defini aquela meta de forma adequada, ou o cenário mudou. Mas o que eu espero de um gestor competente quando ele não bata uma meta? É que ele não venha para a reunião de resultados, que deve acontecer mensalmente, com desculpas do porquê que a meta não foi batida, mas sim com uma análise fundamentada do que aconteceu e, principalmente, com novas proposições sobre a perspectiva, o conhecimento e a vivência que ele tem, do que ele está propondo para que aquela estratégia inicialmente ou ação definida possa ser alterada para que aquela meta possa ser alcançada. Ou o problema que foi gerado seja reduzido. É claro. E, Tônia, olha só, e Darcy, eu já vi gestores, e pessoal que está nos acompanhando, já vi gestores sendo promovidos sem bater meta e gestores sendo demitidos com meta batida. Sério? O que se entende? Estou batendo meta, mas não é a minha gestão, é o mercado que está comprador. Quando ele foi promovido, a meta não foi batida naquele período, naquele ano, naquele semestre, porém, a postura, a gestão, o acompanhamento daquele gestor mostrou para a direção da organização que existia qualificação, fundamentação naquela gestão. Que legal. E aí ele começa a atuar, o resultado não foi o desejado. Se tem meta lá dentro da empresa estipulada, bônus por alcance de resultado, naquele ano, naquele período, o gestor não ganhou, mas ele apareceu. Ele se mostrou competente para lidar com todas as adversidades, variações que o mercado apresentou. Na hora que o mercado estiver tranquilo, como diz você, comprador, ele vai arrebentar. É mais ou menos por aí. Mas não adianta, porque tem gente que simplesmente tem a meta, mas não analisa, não faz a análise, não adianta nada. Você tem que analisar e pensar, e daí? E sem o e daí, não resolve. E daí? Atingiu a meta, e daí? Vou manter essa meta? Vou mudar? Não é assim? E dentro dessa mudança, olha os horizontes de planejamento que a gente tinha. Até bem pouco tempo atrás, muito comum, né, Darcy, da gente falar de horizonte de 5 anos. Com essa mudança agora, está muito comum também horizontes, dependendo do negócio, de 2 anos de extensão. O que eu quero ser no futuro? Mas qual é o seu futuro? Meu futuro daqui a 2 anos. Você porque pode se eu ter um futuro projetar... daí a 10 anos, o outro daí a 5, e o outro daí a 2. Sim, mas em função da característica do seu negócio, qual é o horizonte que você tem que considerar? Porque talvez 5 anos para o seu negócio seja algo muito longe. É verdade. Então eu vou me adequando, mas sempre com fundamentação. É verdade. E isso tem que traduzir, né? É que assim, o Osmar está falando que eu estou pensando, lembrei da famosa administração estratégica, né? Quer dizer, você ter um plano, um planejamento estratégico, né? É diferente de ter uma administração estratégica, né? Então, ou seja, isso é levar o seu planejamento estratégico para o seu dia a dia. O indicador, né? Os KPIs, os OKRs, né? Quer dizer, é uma forma de você traduzir para a sua empresa aquilo que você quer. Né? Se você pensar assim, puxa, é tanto que no planejamento você tem lá nível estratégico, tático, operacional, porque tem que ser uma coisa coerente entre si. Né? Então, ou seja, desde o nível estratégico, descendo para o tático, operacional, você tem que falar a mesma língua. É que nem aquela pessoa, você define no seu planejamento estratégico que nós queremos expandir nossa atuação no Sudeste e Sul. Aí a nossa área de vendas está prospectando no Nordeste e Norte. Pois é. Assim, peraí. Tem alguma coisa errada. Nós crescemos vários clientes no Nordeste e Norte, mas nosso planejamento estratégico está dizendo que o foco é Sul e Sudeste. Então, ou seja, eu tenho um planejamento, uma estratégia que não está indo lá no operacional. Então, tem alguma coisa está errada, a empresa não está conversando com isso. Né? Então, é por isso que a administração estratégica ela tem que tomar o planejamento estratégico como base e aí conduzir todas as suas áreas nas suas participações pelos resultados esperados. Né? Você falou de indicador, né? Você não pode ter indicador de áreas, porque a área cumprindo aquele indicador, ela vai me ajudar a cumprir um objetivo estratégico. É verdade. Então, essa coerência, né? Quer dizer,
uniformidade de fato tem que ter. E aí não adianta falar assim, acompanhamento anual, não, né? Acompanhamento é mensal, é diário, Tem né? alguns que até diário, É né? Tem diário, alguns que né? tem Dependendo alguns- da estrutura, daquilo que você quer, né? O gestor com o seu, né? com o seu pessoal ali diariamente, fazendo alinhamento semanal, a diretoria mensalmente ou qualquer periodicidade, para garantir que nós estamos nos trilhos ali que a gente planejou, né? É interessante, né? E esse planejamento precisa ter metodologia. E se a gente está falando de metodologia, o BSC, o Balance Scorecard, é É importantíssimo de ser considerado. Claro, porque ele vai dividir, né? E olha só, Tudo, pessoal que muito está nos legal. acompanhando, eu tenho a minha visão de futuro, meu estado futuro desejado. Eu vou quebrar essa minha visão de futuro em 4 perspectivas. Perspectiva econômico-financeira, clientes e mercado, processos e operações, E pessoas. aprendizado e crescimento, que tem pessoas. E olha como essa metodologia ela é fantástica. Para eu alcançar a minha visão de futuro, eu leio o mapa estratégico, Sônia e Darcy, né? Vocês sabem muito bem disso, de baixo para cima. Sim, Então, pessoas é a base. contratadas dentro de um perfil, treinadas, capacitadas, incentivadas por meio de processos consistentes, fundamentados, vão resolver um problema de mercado. Que quando esse problema de mercado é resolvido, vai acabar gerando o resultado Resultado econômico e financeiro que me conduz para o estado futuro desejado. Que legal, né? E olha como é que eu entendo isso. Aí a gente fala de metodologia, de planejamento, a base de tudo, por mais que a gente tenha a inteligência artificial chegando, todas essas mudanças, e vai ser robô, não vai ser, pessoas. Pessoas que por meio de processos resolvem problemas de mercado que geram resultado. E eu faço a aplicação dessa metodologia em qualquer porte de empresa. Em qualquer Em segmento, qualquer né? segmento. Qualquer segmento. segmento, Em qualquer segmento. porte, qualquer Porque sabe o que é segmento. legal? Às vezes a gente fica assim, não, mas minha empresa ainda é muito pequena, não posso ter planejamento estratégico, um nome muito robusto, muito Comece proposto. pequeno. Empresa grande. É né? possível Empresa e deve ser feito sim. É mais fácil. Porque sabe o que é, Sônia? Mais fácil E Darcy, um pequeno. ponto interessante. A gente vê algumas empresas que chegaram num nível de sucesso ou de desempenho e falam, mas eu nunca tive planejamento. Ah, vai Tá, ver se mas não essas teve. são aquelas que tiveram sucesso. Quantas outras ou quantas tantas ficaram pelo caminho porque não tiveram? Não, mas, E aí a às, gente não fica sabendo. mas às vezes a pessoa acha que não teve. Mas quando você vai tirar, às vezes não estava escrito. Mas tava, vai que tira da cabeça do gestor. Sônia, eu vou pegar esse ponto que você está citando. É muito legal, Às vezes cara. a pessoa está gerenciando ou está planejando pela experiência. E a experiência ela é muito válida. Ela é muito válida, mas é muito dolorosa. Porque Não. o aprendizado pela experiência parte do pressuposto que em algum momento você acerta, em outro momento você erra. E dependendo do tamanho do seu erro, ele pode ser fatal. Não, mas eu quero dizer o seguinte, que você falou que existe uma ou outra que conseguiu sucesso sem planejamento. Eu te garanto que essa que conseguiu, ela tinha planejamento. O ponto Pelo assim, menos um ela está pouquinho. dizendo que conseguiu Ela chegar acha que sem não. falar que foi planejamento estratégico, mas que teve planejamento sim, Acho que mas não. talvez não em sua amplitude ou com todo o seu potencial que a metodologia poderia estar oferecendo. E talvez ela tenha perdido uma oportunidade de crescer ainda mais. Isso é um ponto interessante, né? Que você pega assim, às vezes, né? Você pega, tem muita empresa familiar, né? Nós temos um perfil de empresas aí que tem muita essa coisa, também de todos os portes. E às vezes é uma tendência de falar, nós sempre fizemos assim. Ah. Né? Então, quer dizer, isso E no quer mundo, dizer, pois é, mas não é a garantia de inteligência sucesso. artificial tinha pois é, antes. pois é. Não é sucesso futuro. Quer dizer, se a gente fez assim e deu certo, não é garantia que vamos continuar fazendo e dando certo. Né? Então, por isso que é aquela história, rever os seus posicionamentos, as suas estratégias, se atualizar, né? Pelo amor de Deus, estudem, né? Estudem, se atualize. Qualquer gestor, vá atrás de informação, né? Porque a gente precisa estar atualizado para isso, né? E isso vai ajudar na qualidade das decisões tomadas, né? Tem gente que corre da atualização. Tem gente que corre disso, que eu sempre fiz assim, vai dar certo. E não vê que o mundo não é assim. Sabe? Eu com esses cabelinhos brancos, né? Mas eu não paro, eu não consigo. Aliás, nós 3 somos engenheiros, né? Então, apesar de que áreas diferentes, como é que é? Eu ser eletricista, ser químico. Sou engenheiro, mecânica. Sônia. Eu Sou Nós engenheiro. somos engenheiros. O certificado está químico, né? Mas,
Mas é engenheiro. Mas os 2 primeiros anos de engenharia eu falo que é fundamental para abrir a cabeça da gente, para desenvolver o raciocínio lógico. Mas da engenharia, não importa se a gente vai atuar. Hoje, cada um de nós 3 estamos atuando em áreas diferentes, mas a base é o curso que a gente fez, né? Eu estou na área totalmente diferente. Mas veja só, tem gente que não estuda, acha que teve fulano que deu certo com o Neymar, ganha um dinheirão, né? Sem precisar estudar muito nem nada, mas eu quero saber se você tem a habilidade que ele tem. Com a bola, né? E tudo. Olha, mesmo assim, ele tem certeza que tem gente por trás com muito estudo para ajudar ele a administrar o dinheiro dele. Ô, Sônia, eu gosto sempre de destacar assim, se você tiver a oportunidade de estudar, não desperdice. Mas a gente sabe que nem todo mundo teve. E nem todo mundo que, por não ter tido a oportunidade de acesso ao estudo, à fundamentação, não significa que ela não tenha a capacidade de aprender agora, de evoluir, de colocar em prática aquilo que ela obter de conhecimento nesse momento. Sim. Não necessariamente fazendo um curso superior, de maneira alguma. E a gente questiona muito, hoje a gente está numa era onde o curso superior ou os cursos superiores, eles começam a ser questionados, até que ponto eu preciso ou não ter o diploma para. Não estou tirando o valor de maneira alguma do estudo dos cursos universitários, mas a gente percebe hoje que gestores, empreendedores que conseguiram absorver determinados conhecimentos, não importa a fase da sua vida, estão conseguindo sim ter muito sucesso. Porque o conhecimento que obtiveram está sendo aplicado. Eu junto a minha experiência de vida com o conhecimento que eu estou adquirindo, estou atento e percebendo que tudo que está acontecendo no mercado, pego boas referências, isso tudo vai te moldar, vai te direcionar para você executar, fazer o seu planejamento e executar com mais qualidade, com mais assertividade, com competência aquilo que você se propõe a fazer. Não desperdice a oportunidade de buscar o conhecimento, não importa qual seja a fonte, mas aplicá-lo. Esse é um ponto interessante. Mas para determinadas coisas é fundamental você ter estudado o curso superior, porque esse curso te desenvolve a cabeça para você aprender outras coisas. Apesar de que nós sabemos que muita gente tem conseguido de outra maneira, né? Conseguido sem ter estudado. Mas sabe o que eu falo? Eu tenho uma amiga que está com 60 anos. Ela trabalha há muito tempo no RH. E não tem curso superior. E nós estávamos conversando outro dia e não sei o que, eu achei que ela tinha curso superior. Quando eu fui falar com ela, se eu fosse você, ia fazer uma faculdade, quando eu descobri. Não importa que você tem 60 anos, vamos imaginar que você vai viver até os 90. Tem grande chance o mundo de hoje você viver até os 100. Tudo. Você tem 30 anos pela frente, volta atrás, olha os últimos 30 anos. O que você fez? 30 anos é 20 anos para frente. Você não vai até os 100, 90, que vai até os 80. Você tem mais 20 anos pela frente. Você vai gastar 4 anos com a faculdade, você vai ter 16 anos pela frente para aplicar, para aprender. Eu acho que vale a pena, em qualquer época da vida, sabe? Eu não desanimo, não. Porque eu já fiz um pacto com o Todo-Poderoso lá em cima que eu vou passar dos 100, né? Você tá rindo? Sério? Olha, só para botar lenha na fogueira nessa discussão. Eu não estou desvalorizando o ensino universitário, mas nem sempre é o caminho hoje, se a gente está falando com empresários e gestores, caso não tenham, então eu tenho que fazer o curso superior e depois a gente volta a conversar daqui 5 anos. Nem sempre. Faz junto com outras coisas. E não estou desvalorizando em momento algum. Mas busque o conhecimento. Para você ser competente, você precisa das 3 coisas, no mínimo, né? O conhecimento, a habilidade e a atitude. Mas não adianta você agir sem ter o conhecimento. Mas só que tem determinadas coisas que o conhecimento, às vezes, não está lá na faculdade. Eu concordo com você. Sim. Ainda mais no mundo de hoje. Você não pode parar de aprender, né? Aliás, é o contrário, né? A gente vê gente que vai, faz curso, 3, 4 cursos, implementa a nova metodologia, depois vai dar aula, né? Quer dizer, né? Ele aprende ali, quer dizer, na verdade, assim, eu acho que abre um universo para ele, né? O curso super abre um universo, talvez que ele não tenha a visão adequada. Depois ele por si só, pelo talento, pela aplicação dele, que eu acho que os tem que colocar em prática aquilo que você conhece, né? Então, nesse momento, ele desenvolve, porque ele é bom.
né? Ele é talentoso, então ele desenvolve novas metodologias, tem casos de sucesso, né? E depois ele, né, leva isso, né? Alguns casos eu sei porque eu já coordenei curso, então eu já peguei alguns expoentes, eu falei assim, ó, faz o seguinte, vem dar aula aqui que eu tô gostando dessa tua conversa, desse teu sucesso, para me ajudar. Nós trabalhamos juntos, foi Exatamente, né? na pós-graduação. Pós-graduação, a qualidade lá. Eu dei aula de planejamento estratégico. Planejamento estratégico, os alunos pedem até hoje, cadê a Sônia? Sério? Não. Eu dei aula de indicadores também, não. Indicadores, certo. Lá na pós, lá na... Mas eu acho que isso é bacana, assim, falando por quê? Né? Porque a coisa é muito rápida. Né? Eu falo, daqui a pouco vai ficar difícil fazer um curso de graduação. E quando você terminar o curso, está tudo desatualizado o que você aprendeu. Né? Pela rapidez da coisa. Mas a graduação é a continuação do segundo grau em termos de desenvolvimento do seu raciocínio. Para você pelo menos 2 se atualizar, né? Eu vejo assim, a pós-graduação, ela é uma especialização para você se atualizar com as técnicas. Não dá para você fazer pós-graduação sem ter feito graduação. Exato. Pós-graduação. Sim. Então faz uma graduação e depois vai fazer pós-graduação. Eu só fiz 3 por enquanto, parei. Parei de fazer pós-graduação porque eu entrei no esquema de fazer cursos menores. Sim. Sabe? Em vez de pós-graduação, vários cursos menores. Porque uma coisa que eu faço questão na minha vida, investir financeiramente, investir em viagens, que eu adoro viajar, e em conhecimento, em buscar conhecimento em cursos. Então, é o que eu, sabe, que eu invisto muito nisso, E a viagem também tem a ver com conhecimento, porque lá fora eu vou, né? Agora, breve, eu estou fazendo mais uma viagem. Né? E meninos, e o nosso tempo está acabando, o papo está tão legal, né? Mas a gente já não tem tanto tempo mais. Mas e aí, Darcy, se alguém quiser te encontrar, e o que você é muito bom além de planejamento, como é que é a história? Nós já temos muita. Darcy, gente, história demais, temos muitas histórias juntas, né? Aliás, se tem um cara que é bom auditor, é esse aqui. Auditor de ISO 9001, esse cabra é bom de serviço. Nós já auditou algumas empresas que a gente teve a oportunidade de chamar ele para nos ajudar. Mas o que você, além de planejamento, o que as pessoas podem te procurar para quê? O que você pode ajudar em quê? E como te encontrar, Darcy? Olha, Sônia, eu vou dizer assim, a área foco, né, da minha empresa, que ela chama, o nome é difícil, tá? Porque ele é sânscrito, né? Chama Vadira Serviços de Consultoria, tá? O Vadira, aqui só, né, título de curiosidade, ele é uma palavra em sânscrito que ele diz diamante guerreiro. Né? Não sabia disso, não. Então, assim, um dos meus hobbies é ler sobre filosofia, né? E eu sempre gostei da palavra Vadira, né? Detalhe, Vadira é com V-A-J. V-A-J-R-A, só que a forma de dizer é Vadira, né? Eu não sabia que era Vadira. É Vadira. Todo mundo fala Vajra, né? Uma coisa assim, mas a pronúncia correta é Vadira. Então, eu optei, ao invés de colocar uma sigla ou um nome qualquer, essa palavra que ela me diz muito, né? Porque, ou seja, né, a gente quer entregar um diamante, né? Para as empresas que a gente trabalha, para as empresas que a gente presta consultoria. O meu foco, basicamente, né, é na área de planejamento, logística, qualidade e a área financeira também. Né? Porque o que acontece? Né? A área financeira, como eu disse, ela serve para dar uma foto perfeita de como está a empresa. Né? Então, a gente acaba agregando, às vezes a pessoa vem com um problema de qualidade, né? Mas ela não sabe qual que é o problema. Né? Então, a gente tem que construir toda uma estrutura de controles financeiros para ele lá, para a gente poder saber como é que está a foto da empresa. Né? E aí começar a atingir outros resultados sempre dentro dessa área foco. Né? Como consultor, como auditor, né? Você falou uma norma, mas hoje eu audito 5 normas hoje, né? Que é a 9001, 14001, 47, perdão, né? A 9001 que é a qualidade, né? 14.001 que é meio ambiente, 45.000 que é saúde e segurança, a 17.025 que é qualidade em laboratórios, né, para laboratórios, e a 13.485 que é sistema de gestão da qualidade para empresas do ramo hospitalar.
É uma norma específica lá, são 5 normas diferentes. Antiga UNAS? Não é a UNA, né? É uma norma ISO para fabricação de equipamentos, né? Tipo suturas, agulhas, né? Legal. Para seguir os padrões de qualidade que é específico. Eu trabalho nas 3, a 9, 14 e 45, essas outras duas não. Mas e aí? E aí a gente trabalha com auditores, treinamentos, Aham. né? Treinamentos, né? Nessas áreas, né? Qualquer uma delas, né? Da qualidade, logística, planejamento e a própria parte de ISOs, né? De ISO em geral, né? E aí eu tomo os canais melhores aí para me encontrar no meu Instagram, que é Darcy Augusto Bento, tudo minúsculo, tudo junto, né? Então Darcy Augusto Bento. E o meu site, que é www.vadirac, o C de consultoria.com.br. VAJRAC.com.br. Também qualquer coisa, se entrar lá no meu Instagram, ele me segue. Tô lá. Aliás, se você entrar lá no meu canal do YouTube, ele também está inscrito. Vocês Sigo pensam todas, o quê? né? Claro, porque, né? Mas e aí pode achar o Darcy com certeza. E também pode entrar em contato comigo, que eu ponho vocês em contato com ele, porque ele é meu amigo, de tempos, meu filho. Vou contar o tempo, não, porque... É muito tempo. Mais de 15 anos. Mais de 15 anos, né? Ô, Osmar, e você? O que você quer contar aí? Onde o que mais que você fala além de planejamento? E como é que te encontra? E depois eles ainda vão deixar mais dicas para vocês. Não acabou, não. Vamos lá. Onde é que te encontra, Osmar? Como te encontra? Legal, Terax, Sônia. né? A minha empresa se chama Terax, ela é especializada em gestão empresarial, educação corporativa e empreendedora, e eu trabalho lá junto com a minha equipe com planejamento estratégico, gestão econômico-financeira, gestão estratégica de vendas, inovação e empreendedorismo. Quem quiser conhecer um pouco melhor, consegue me encontrar no Instagram, @oliveira.osmar, lá no link da bio tem todos os links para as minhas redes sociais, o site da empresa, e lá você pode conhecer um pouco melhor tudo que a gente faz, como que a nossa empresa pode te ajudar em determinado momento nos desafios que a sua empresa tem. Você sabe que eu não trago qualquer um, né, gente? Aqui nesse podcast, para estar aqui, além de ser pessoas muito queridas do meu coração, senão não vem, tem que ser competente. Então, vocês viram que esses 2 cabras aí são bons de serviço. E agora, o que vocês querem deixar falando de planejamento e tudo mais, uma mensagem para a nossa audiência aí, seja ela corporativa, para empresários, empreendedores, ou para de qualquer tamanho, ou para pessoas físicas. Lembrando, inscreva-se no meu canal do YouTube, youtube.com/Sônia Jordão, porque lá você vai ter este podcast, já tem outros lá e outros virão ainda por aí, mas muito mais do que podcast só, lá tem muita coisa, porque sou especialista em liderança, né? Mas não só de liderança, a gente fala de gestão, de pessoas, como a gente quer os empreendedores ajudar as empresas a serem melhores. Lembrando, né? O bate-papo é o quê? Para ajudar profissionais e empresas a serem melhores. Quem quer falar primeiro? Você quer falar, Osmar? Tá cutucando aí. Fala aí. O que você quer deixar de mensagem para o pessoal? Sônia, eu vou reforçar minha frase inicial. Resultados não acontecem por acaso. É preciso qualidade no planejamento, mas principalmente competência na execução daquilo que foi planejado. E você, empresário, diretor, gestor, qual é o seu papel, qual é a contribuição que você vai dar na execução daquilo que sua empresa tem como planejamento? Os resultados vão ser alcançados dentro da sua organização por meio dos planejamentos realizados, das estratégias definidas, ações a serem executadas, mas principalmente do seu envolvimento e participação ativa em cada uma delas. Fica a dica, espero poder reencontrá-los em breve em uma outra oportunidade. Olha só que chique. E Darcy, o que você quer deixar para o pessoal Sônia, aí? eu vou deixar, antes de mais nada, meu obrigado para você, né? Antes de mais nada, né? A Sônia sempre causa surpresas aqui, né? Uma vez eu entrei na live dela para ver. Ela me convidou para participar. E foi ótima, foi a live Foi. excelente.
Não, eu de pijama em casa, sabe? Aquela história, você dá vontade em casa, entra lá a Sônia, meu amigo Darcy tá aqui, entra aí. Eu falei, oi? Como assim? Peraí, né? Veja bem. Deixa eu passar o perfume aqui, peraí, Sônia, me dá um minutinho que tinha que me arrumar para participar da live. Então, a Sônia junto, né? A Sônia é isso, né? E essa live tá lá no meu canal do YouTube, tem uma playlist de lives que tá lá e editada, tá lá, com uma live excelente. Mas e aí? Ô, Sônia, o Osmar aqui, né, brilhante, que falou no recado dele, eu me veio aqui a cabeça para dizer para vocês o seguinte, sejam incomodados, né? Nunca acho que do jeito que tá bom, né? Então, ou seja, sempre você pode melhorar a sua empresa e aquela história, trazendo isso lá forte da qualidade, melhoria contínua, e às vezes não precisa ser contínua não, tá? Sempre com melhoria, às vezes pode ser degrauzinho, né? Entendeu? Melhora um pouco minha empresa, fica um tempo ali, melhora mais um pouco, né? Então, ou seja, mas sempre sejam incomodados, busque coisas novas, olhe para a sua empresa para o futuro, persiga resultados, né? Seja incomodado com a situação atual dessa empresa. Mas está muito bom, ótimo, fica excelente, vai atrás, não para não, né? Nada está parado no universo, né? Por que você vai parar, né? Então, é isso. Você para, o concorrente não para... Pronto, te atropela, dançou, né? te atropela. Você acha que vai e não vai. Nossa, gente, que coisa maravilhosa. Que ideia fantástica que eu tive de convidar vocês para estarem aqui comigo. Duas pessoas que eu amo de montão. Muito obrigada, Darcy. Muito obrigada. Osmar, que coisa boa vocês aqui comigo. Eu tenho certeza que mexemos com as pessoas para eles pensarem na importância do planejamento, como planejar, de pensar em planejar a vida, né? Porque não deixa a vida levar, não. Pensa antes o que... Quem sabe faz a hora. Não espera acontecer, não é? Espera acontecer. Essa é a nossa música, né? Porque tem gente que simplesmente vai... Não, pense antes, porque você tem muito mais chance de acertar. Tudo que é bem planejado tem mais chance de dar certo. Né? Se você não planejar... Pode dar certo, mas se você planejar, tem muito mais chance de dar certo. Para tudo, né, Suzana? Que é para sua amiga, né, 60 anos, né? Ela pode fazer, olha, 60, eu vou viver mais 30. O que eu vou fazer nesses 30 anos? Né? Qual a trilha que eu vou ter? Eu tô com 70, vou viver mais pelo menos mais 30. Combinei 120, Sônia, você continua. Combinei, eu falei pelo menos. Mas eu vou na academia. É o limite inferior. Eu vou na academia, eu faço tudo e cuido da mente, cuido do corpo para poder estar... Não é só estar vivo, eu quero estar vivo e estar bem. Eu estou olha só, planejando a minha velhice. Indo para academia, fazendo musculação. Agora eu entrei na academia tem pouco tempo. Exatamente, quer dizer, eu já tinha feito há mais tempo musculação, mas agora eu entrei de maneira mais séria para poder planejar o futuro. Que eu não quero ficar... dependendo dos outros para carregar uma sacolinha para mim, uma vez, sabe? Eu quero poder estar caminhando e tudo mais. Isso é planejamento também. Planeje a vida. Planeje ser feliz. Deus nos colocou no mundo para sermos felizes, mas nós podemos planejar isso. O que nós vamos fazer para isso? Meninos, olha que delícia de podcast. Muito, mas muito obrigada mesmo. Vocês engrandeceram esse trabalho meu. Vocês que estão aí, entra no canal do YouTube, inscreva-se lá e comente, e mande mensagem. E se precisar de alguma coisa comigo, sabe, pode contar comigo. Mas esses dois aqui são duas peças raras, duas pessoas maravilhosas. Osmar Oliveira, Darcy Augusto Bento. Darcy Augusto, Osmar Oliveira são dois amigos muito especiais, consultores com grande experiência. E o Osmar não falou, mas ele tem uma competência que poucas pessoas têm. Valuation, você já ouviu falar nisso? Pois é, se você precisar de avaliar o seu negócio, de avaliar a sua empresa, ele dá conta de fazer, certo? Dá conta de fazer, eu sei disso. Né? Tá vendo? Valeu demais. Né? Muito obrigada. E muito obrigada a você que está nos ouvindo até agora. E não deixa de comentar, não deixa de divulgar isso aí. Manda para quem você acha que precisa de ouvir esse papo, que está planejando um pouco. Obrigada. Um beijo, fique com Deus e até
um outro daqui a pouco. Próximo podcast. Tchau!